Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Sou o professor Luiz Wagner e hoje nós vamos a uma aula sobre razão de uma PA e a sua classificação. Essa aula foi pedida por um aluno que eu explicasse em um outro vídeo mais detalhadamente as razões de uma PA. Atendendo a esse pedido, vamos fazer essa aula sobre razão. Então deixe o seu like nesse vídeo e vamos à aula. É comum perguntarmos em uma progressão aritmética o que é razão. Pois bem, a razão ela é uma constante na qual, somada a um determinado termo em uma progressão aritmética, vamos obter o próximo termo. Exemplo, se eu tenho um número 5 e eu somar uma razão 2, o próximo termo então será 7. Então essa progressão crescerá sempre de 2 em 2, usando a nossa constante que nós chamamos em PA de razão. Observe o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho uma PA que começa por 3 e a gente vai completar os demais espaços que faltam aí. Nós vimos lá na primeira aula que o primeiro termo de uma sequência ou de uma progressão é chamado de A1, o segundo A2, o próximo A3 e assim por diante. Lembre-se que essa PA ela é infinita. Pois bem, para nós acharmos o segundo termo, que é o A2, nós precisamos somar o primeiro termo a uma razão. Essa razão, por enquanto, nós vamos determinar ela. Eu vou dizer que essa razão vale 3. Então, para que encontramos o A2, vamos escrever que A2 é igual ao primeiro termo, chamado de A1, que é o 3, somado com a nossa razão, que vale 3 também. Dessa maneira, o valor do A2 será igual a 3 mais 3, ou seja, o A2 terá valor 6. Vamos pegar esse 6 e substituir aqui no lugar do A2. Pronto, nós já temos o segundo termo da nossa progressão. Para encontrarmos o próximo termo, que é o A3, vamos usar o A2 somado com a razão. Então, ficará A3 igual o A2 que acabamos de encontrar, que é 6, somado com a nossa razão, que é 3. Dessa forma, o A3 será igual a 9. Vamos colocar o 9 no lugar do A3 na nossa sequência, certo? Para achar o A4, vamos repetir o processo. Então, pause o vídeo e tente você mesmo encontrar. Já encontrou? Então, vamos conferir. O A4 será igual ao A3 mais a razão, ou seja, o nosso A4 terá valor 9 mais 3, e esse 9 mais 3 vai nos dar 12, ou seja, o nosso A4 nessa PA será 12. E assim por diante. Então, perceba que para construir uma PA, nós precisamos do primeiro termo e de uma razão. E assim vamos construindo todos os termos que quisermos nessa PA. Recapitulando, razão é uma constante na qual será somada sempre ao último termo daquela PA para encontrarmos o posterior, certo? E como encontrar uma razão em uma progressão aritmética? Eu quero dizer, quando eu já tenho a progressão pronta, como encontrar a razão nela? Então, perceba que nós temos a PA 3, 7, 11, 15. Então, para encontrar a razão nesta PA, basta que façamos R igual ao A2 menos o A1. Ou você pode escrever assim também, tá? A2 menos A1 igual a R. Perfeito? Nós vamos ter que o nosso R será igual, substituindo o A2, será 7, menos, substituindo o A1, será o 3. Logo, a minha razão será igual a 4. Perfeito? Mas eu também posso encontrar essa razão pegando outro termo e subtraindo o seu antecessor. Por exemplo, se eu pegar R igual a 15, por exemplo, e subtrair o 11, a minha razão também será 4. Perfeito? Então, eu posso pegar qualquer elemento da minha PA e subtrair o seu antecessor. Quando eu faço essa subtração, eu encontro a minha razão. Agora, olha esse outro exemplo para encontrarmos a razão. No primeiro exemplo, eu dei a PA construída, né? Para você encontrar a razão. No segundo exemplo, a minha PA não está construída. Ela tem apenas alguns termos que foi dado no problema. Então,
Para esse segundo caso, nós vamos retirar primeiro os dados que foi fornecido, que são eles: o A1, o AN, N e também a nossa razão. Então, vamos ler o problema e retirar esses dados. Sabe-se que em uma PA de 12 termos, o A1 é menos 8, o A12 é 36. Calcule a razão dessa PA. Logo, 12 termos é o número de termos que tem a nossa PA. Então, é representado pela letra N. O A1 vale menos 8. Então, aqui no A1 nós vamos colocar menos 8. E o AN será igual ao A12, porque o A12 é o último termo dessa progressão. Então, o AN é igual a 12, que tem valor 36. E ele quer saber exatamente qual é a razão. Muito bem. Agora, escrevemos a fórmula do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. E assim, pegamos os nossos dados e substituímos na fórmula. Dessa maneira, o nosso AN será 36, o nosso A1 será menos 8 e o nosso N será 12, ficando 12 menos 1, vezes o nosso R. O que vai acontecer agora é eu passar o 8 trocando o sinal lá para o outro lado, ele vai passar positivo, e depois resolver a subtração no parêntese. Então, ficaremos com 36 mais 8, que será igual a 11 vezes R. 12 menos 1, 11. Perfeito? Agora, nós vamos resolver essa soma e depois vamos passar o 11 fazendo uma divisão. Então, 36 mais 8 vai dar 44 e o 11 vai passar dividindo o 44. Logo, será igual a R. Então, a nossa razão, que é o R, terá valor 4, certo? Nestes dois exemplos, vimos como calcular a razão em uma progressão aritmética. Vamos falar agora sobre a classificação de uma PA. Dependendo da razão, que é o Rzinho que nós calculamos agora há pouco, a PA pode ser classificada como crescente. Nesse caso, ela será uma PA crescente quando o R for maior que zero, ou seja, quando a minha razão for maior que zero. Veja o exemplo. Nesta PA nós temos 3, 7, 11, 15. Então, veja que nessa PA, a nossa razão vale 4. Basta pegar o A2 e subtrair do A1 que encontra a razão. Perfeito? Ainda falando de classificação, nós também temos a PA classificada como decrescente. Ela será decrescente quando o meu R for menor que zero, ou seja, a minha razão for menor que zero. Veja o exemplo. Eu tenho a PA 16, 10, 4, menos 2 e assim por diante. Então, nesse caso, nós temos uma PA decrescente porque a razão aí será menos 6. Perfeito? Observe que as duas PAs, o último termo aí parece redicência. Isso significa que essas PAs são infinitas, tá? Ela também pode ser classificada como constante. Nesse caso, a minha razão será igual a zero. Olha só o exemplo da PA constante. 5, 5, 5, 5. Poderia também ser uma PA 3, 3, 3, enfim. Desde que todos os elementos se repitam, nós vamos ter a razão igual a zero. Perceba, se você pegar o A2 e subtrair do A1, a resposta é zero. Então, nesse caso, nós temos uma PA constante. Então, nós vimos que se pegarmos o primeiro termo e somarmos a uma constante, nós vamos encontrar o próximo termo. Nós vimos também que se nós temos uma PA construída, nós podemos pegar o A2 menos o A1 e encontrar a razão. E nós vimos também como encontrar a razão em PA que foi dada apenas a alguns elementos. Depois, vimos a classificação da PA, que é crescente, decrescente e constante. Legal? Então, se você gostou do vídeo, dê o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos como esse. Até a próxima!